Como eu disse, há uma ironia entre o título e a história. Esse livro, Laços, de Domenico Startone, nos mostrará uma família italiana rica em traições. Pense em traição de uma forma abrangente, não apenas entre um casal. Um filho pode trair uma mãe, se ele se compromete a algo e não cumpre. A mãe pode trair o marido, se tem um caso extraconjugal, ou se também se compromete a ter uma vida de casada, tá namorando, se compromete a ter uma vida de casada, de tal maneira. O marido pode trair a esposa, também com promessas vãs, que depois vão se refletir nos filhos, que aprenderão a trair-se entre si. A redundância é proposital, ou trair quem está à volta. E o livro chama-se Laços. Laços com tantos desenlaces? Enzo, roda a vinheta. Domenico Startone. Esse livro é de 2014. Depois teremos Assombrações e Segredos, que estão aqui. Também não os li ainda, esse é o primeiro. Virão mais pra frente no canal. Adriana, esse é o marido de Elena Ferrante? Gente, eu li tudo, um monte de coisa sobre essa história. Sim ou não, ele é marido de uma mulher que é tradutora e escritora e que assina como Elena Ferrante? Ou isso aí é uma balela e Helena Ferrante é Helena Ferrante, não tem nada a ver com a história? Li uma porção de coisas. Não sei, mas não é isso que importa. O que realmente importa é um escritor italiano e vai nos apresentar, muito ao molde de Helena Ferrante, essas famílias desconstruídas na modernidade, com histórias muito parecidas com as nossas e como a gente se reflete nas histórias, muitas vezes elas são doloridas. A estrutura, sempre bacana. 3 partes. Na primeira parte, a gente tem uma narração em primeira pessoa e existe uma interlocução, só que a outra voz não responde. Então você vê a pessoa, olha, eu sou aqui a sua esposa que se casou com você há 30 anos e fiquei do seu lado sempre, você foi embora. E assim são as partes, os capítulos dessa parte. Haverá um narrador chamado Aldo que se refere a essa esposa, Wanda, que escreveu cartas para ele enquanto ele vivia com a amante em Roma. Eles vivem em Nápoles. Essas histórias sempre começam em Nápoles. E em Roma havia uma universidade e ele dava aula lá. Lá ele conheceu Lídia e assumiu o caso, tá? Não foi um caso escondido, não. Ele realmente teve uma vida com essa Lídia. Deixou a mulher, deixou os filhos, mandava o dinheiro. Só que isso, para uma mulher, e aí isso é assim, metade do século XX, tá? Não é uma coisa moderna. Para uma mulher que se casou esperando ter a família, os filhos perto, o marido e tal, sai como pus pelas cartas. Então, de novo, começamos o livro lendo textos em primeira pessoa, em que uma voz feminina ataca e reclama e grita com essa outra parte, com esse interlocutor masculino, que não sabemos quem é. Na segunda parte, esse interlocutor masculino já está bem velho, tá na casa lá dos seus 80 anos, está com essa mulher, então são Wanda e Aldo, estão juntos, mas nós percebemos o quê? Que houve um hiato, tem um pulo aqui, né?
do momento das cartas, que era o momento em que esse senhor tinha um caso com Lídia, uma moça lá em Roma, com quem ele viveu muito tempo, ficou longe da família, e ele voltou. E em nenhum momento do livro vai se dizer por que ele voltou. Se ele voltou por motivos assim de saudade da família ou dos filhos, se ele voltou porque levou um pé, né, foi deixado pela Lídia. No livro, não, o desenlace dele com a Lídia não é o que importa. O que importa é essa dinâmica familiar. Veja, essa mulher, a Wanda, que escreve cartas ásperas e duras e ruins de ler no começo do livro lá, que a gente vê, depois na segunda parte a gente descobre que essas cartas eram para o marido que estava tendo um caso. Você fala, como é que ela recebeu esse ser humano de volta? E como é que esse ser humano teve a cara de pau de voltar? Mas aí continuamos lendo. Ele recebeu lá, ele vai pegar essas cartas, né? Ele vai pegar esse pacote de cartas, vai ler uma a uma, pensando tudo que aconteceu, no que ele passou na vida e tal, no momento antes deles viajarem. Aí vão viajar, a Wanda tem um gato, ela pede que os filhos se alternem, o filho já é casado, a filha ainda não, mas mora fora de casa. Os filhos se alternem para cuidar do gato e dar uma olhadinha na casa enquanto eles vão tirar umas férias. Tá vendo? Tem uns gatos, né? História assim, uns pulos, mas você vai amarrando. Quando chega a terceira parte, eles decidem voltar da viagem, eles vão encontrar a casa toda bagunçada. E a Wanda fica desesperada porque ela não encontra o gato. Casa bagunçada, como se bandidos tivessem passado por ali. Gavetas viradas, tudo revirado e tal. E não acha o gato. E ela fica desesperada. Só que a terceira parte é narrada pela filha. A filha é a Ana. Os filhos são Sandro e Ana. O Sandro era o filho perfeito. Ele foi o filho que ganhou a herança da tia, enquanto a Ana foi deixada de lado. A Ana era aquela filha invisível que ninguém vê e para quem ninguém dá bola. Eles vão se encontrar nessa terceira parte na casa para cuidar do tal do gato. E muitas revelações serão feitas. O Sandro, que era o santo, tem 2 famílias. Nossa, isso é tão conhecido da minha vida. Tem 2 famílias. A Ana não consegue ter um relacionamento saudável porque ela não tem esse exemplo, não é o que ela vive. E existe um cubo, imaginem uma obra de arte, tá? Um cubo todo recortado e tal, de metal azul, que fica bem em cima de um armário, mas mais para trás. Imagina uma prateleira, né, mais escondido. Em que o velho guarda fotos da mulher com que ele teve um caso 30 anos atrás. Fotos de Polaroid. A Polaroid era uma máquina que a pessoa tirava a foto e já saía revelada a foto em papel. Fotos nuas, em que a moça estava nua. Ou seja, o cara saiu do relacionamento, mas não saiu. E o Sandro, o menino perfeito, não sei o que tinha 2 famílias, né? Mas que era um menino perfeito. Desculpe, não eram 2 famílias. Ele tinha 4 filhos. 2 com a mulher que ele estava, um com a outra. Só que quando ele ia buscar as crianças, às vezes ele fazia umas visitinhas para as ex-mulheres. Bem, entenderam, né? E aí, a Ana não sabia disso. Na conversa deles, em que eles vão lavar a roupa suja da família, para ver se eles conseguem se libertar daquelas amarras, ele mostra para ela o cubo. Ela fala, desde quando você sabe disso? Ué, desde que ele voltou. Mas ele te mostrou? Não, eu achei. E o Sandro mostra um monte de outras coisas que ele, rapaz perfeito, que nunca falou nada, nunca mostrou para ninguém. E ela, que era toda errada,
ela começa a entender algumas coisas nas condutas do irmão. E é o momento em que os dois mais se aproximam. Exatamente no momento em que eles encontram a sujeira dos pais. Por que eu tô colocando sujeira entre aspas? Porque isso é muito subjetivo. Eu não posso afirmar que é sujeira, eu, Adriana, leitora. Entendeu? Eu tô mostrando o que eles pensam. Você, leitor, pode ter uma outra visão, da visão crítica do que essas pessoas fazem. Mas o interessante é perceber que esse senhor, Aldo, nunca deixou a Lídia. Nunca. Ela sempre esteve com ele. E aí a gente se pergunta, por que ele voltou? Aí você tem vontade de recomeçar o livro para reler as cartas da Wanda, para ver o que houve ali, qual foi o apelo, o que fez ele voltar para casa. O livro, ele é doloroso porque a gente se vê nele. Ele é doloroso porque ele é normal, porque ele é comum, porque ele vai mostrar a vida como ela é. Não a vida como ela é com suas pitadas de Nelson Rodrigues, mas a vida como ela é de verdade. E por isso ele é tão incômodo. Eu gostaria de que vocês me dissessem o que vai acontecer com o gato. Porque quando voltam os pais, a casa está uma bagunça. O que houve? Entraram ladrões? Ladrões de quê? De sentimentos? Quem foram esses ladrões? E para onde foi o gato? Meu, vale muito a pena. Vale muito a pena. Tá, então fica aqui a dica, Laços. Depois farei as outras leituras, trarei os outros vídeos, tá, pra gente conversar. E comentem aqui. Ou, se não quiserem se expor, pensem. É bom, às vezes, a gente passar por essas dores na leitura para fazer catarse das nossas próprias dores, ok? Deem seu like, inscrevam-se no canal, comentem, compartilhem, ativem o sininho das notificações e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!